Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Desde a infância, sonhei com uma família, que teria uma esposa amorosa e atenciosa ao meu lado, que teríamos filhos maravilhosos e que viveríamos felizes para sempre. Mas, como geralmente acontece, todos os meus sonhos e planos foram destruídos no último momento, quando minha esposa decidiu que, antes de ter filhos, ela precisava caminhar um pouco mais. Jim DeShais, o analista de beisebol do Chicago Cubs, sempre me diverte. Em uma tarde de sábado, eu estava sintonizado para assistir meus Cubs favoritos enfrentarem os Cincinnati Reds em esportes de destaque. Durante um intervalo no jogo no icônico Wrigley Field, DeShais, que teve uma carreira notável com o Houston Astros, estava elogiando o adorável bebê de um fã nas arquibancadas. Bebê de qualidade se tornou uma espécie de marca registrada para ele, e não estou sozinho em antecipar ansiosamente esses momentos em que DeShais vê um jovem fã na multidão. A excitação foi amplificada pelos Cubs mantendo uma liderança de 7-2 no quinto inning, com os Reds fazendo uma mudança de arremessador durante o intervalo. Naquele momento, minha esposa de 6 anos entrou com outra cerveja para mim e uma taça de vinho para ela. Mudei minha atenção do bebê de qualidade para minha esposa. Desculpas, JD, mas a visão da minha esposa em shorts jeans curtos e confortáveis e um top tomara que caia ajustado foi muito mais cativante. Ter um tempo de qualidade com o bebê, hein? Minha esposa provocou enquanto olhava para a tela grande. Sim, mas nada supera um tempo de qualidade com a esposa, respondi, fazendo-a corar enquanto se acomodava ao meu lado no sofá. Eu não estava muito contido, e comecei a olhar para ela. Vocês são tão fáceis de ler, ela riu, fazendo seus seios balançarem levemente enquanto ela dava de ombros. Ficamos sentados em silêncio, observando os Cubs marcarem mais 2 corridas antes de Vivian decidir que era um bom momento para conversar durante um intervalo comercial. Ei, por que não vamos para Chicago no próximo fim de semana e começamos nosso tempo de qualidade fazendo bebês com um pouco de diversão? Vivian sugeriu alegremente. Você poderia assistir a um jogo do Cubs, e eu poderia fazer algumas compras ou algo assim. Percebi a implicação de Vivian com ou algo assim e lancei a ela um olhar de soslaio. Você não gostaria de ir ao jogo comigo? Eu sou contagiosa ou algo assim? Eu provoquei inocentemente. Senti o corpo dela ficar tenso contra o meu. Bem, eu pensei que nós dois poderíamos ter um tempo só para mim naquele fim de semana antes de mergulharmos na celebração de jogar as pílulas anticoncepcionais e começar nossa família, ela disse, me mostrando seu sorriso deslumbrante e seus olhos azuis brilhantes. Ela sabia muito bem que eu raramente resistia aos seus pedidos, principalmente quando acompanhados por aquele sorriso encantador. Ela vinha usando essa tática comigo pelos últimos 8 anos, 6 dos quais passamos como um casal. No entanto, naquele momento, algo parecia estranho para mim. Não rejeitei o plano dela de cara, mas também não o apoiei entusiasticamente. Claro, podemos pensar em algo. Vamos para Chicago, eu disse sem muito entusiasmo. Nós dois podemos tirar sexta-feira de folga e ir para lá na quinta à noite. Eu vou fazer os arranjos, acredite em mim, Vivian disse animadamente. Pareceu um pequeno contratempo, e eu não pensei nisso novamente até o final da tarde de sexta-feira em nosso quarto de hotel, quando liguei a TV para assistir a ESPN. Já tínhamos almoçado em um restaurante local e visitado o Shedd Aquarium. Então, qual é o plano para o jantar? Perguntei a Vivian enquanto pensava no que vestir para a noite. Ela não respondeu imediatamente, e quando olhei da televisão para minha esposa, eu poderia jurar que a vi tremer por um momento. Bem, para você é o jogo do Cubs hoje à noite contra o St. Louis Cardinals. Você está sentado bem atrás do banco de reservas do Cubs no lado da terceira base. Pensei que você poderia comer e beber lá, Vivian disse. Para mim é um jantar seguido de bebidas e dança em uma das casas noturnas mais bem avaliadas da cidade. Não tenho certeza de quando voltarei,
e acho que também não devo esperar estar por perto no sábado. Então, no domingo à noite, quando voltarmos para casa, podemos ter nossa cerimônia de jogar fora as pílulas e começar a trabalhar para começar uma família. Espera, você está falando sério? Eu não vou deixar você sair sozinha em Chicago. Por 2 noites e um dia. E nós? E nossas promessas? Eu praticamente gritei. Vivian olhou para mim como se eu fosse uma criança lenta precisando de uma explicação. A última parte dessa avaliação foi precisa. Nós temos discutido ter filhos quando ambos fizermos 30 anos desde antes de nos casarmos, certo que? Bem, estamos lá agora. Mas decidi que, já que faria a maior parte do trabalho pesado, mereço uma recompensa por isso. Uma recompensa? Sério? Não me lembro de uma cláusula de recompensa em nossos votos de casamento, Rosney. Você não será a única a carregar a criança por 9 meses, sacrificando seu corpo tonificado ou colocando sua carreira em espera para criar a criança. Mas serei eu quem trabalhará duro para sustentar nossa família, perdendo Marcos como a primeira palavra. Isso não conta para alguma coisa? Questionei, quase soando queixoso. Ela ignorou minhas preocupações como se fossem inconsequentes. Estamos juntos há 8 anos, que... Eu já lhe dei um motivo para duvidar do meu amor ou fidelidade? A resposta é não. Então eu quero algo para mim. Um bônus. Um caso de fim de semana. Não amor, apenas desejo. Por 1 dia e meio. Então podemos abandonar as pílulas anticoncepcionais e seremos só você e eu para sempre. Porra, mulher, tudo que estou ouvindo é ai, eu gritei. Você conhece o ditado, não existe eu em equipe. Bem, também não há eu em nós. Mas acho que se você fizer isso, não haverá mais um nós. Então você está dizendo que seremos só você e eu para sempre se eu concordar com isso? Mas e quando quisermos ter outro filho? Mesma coisa? De qualquer forma, não vai acontecer. Nesta vida. Você vê uma cicatriz de lobotomia na minha testa? Eu não estava buscando sua aprovação, que... Eu não preciso dela, ela enfatizou. Eu estava informando você sobre o que vai acontecer. Eu sou capaz de tomar decisões sobre meu próprio corpo. Isso não vai mudar quem somos quando você deixar seu ego de lado. Não meu ego, querida. Eu teria que lidar com seu incrível egoísmo antes mesmo de pensar no meu ego, respondi duramente. Talvez eu devesse ir atrás do mesmo tipo de diversão que você. Ela pareceu surpresa. A atitude superior que ela havia me mostrado minutos atrás desapareceu, e de repente ela pareceu incerta. Ela pegou o telefone e me enviou meu ingresso do Cabis para a noite. Você pega o carro e eu pego um Uber para onde estou indo, ela disse, aparentemente percebendo que eu não era esse tipo de pessoa. Com um balanço frustrado da cabeça, peguei minhas chaves e telefone antes de sair do quarto sem olhar para trás. Eu só consegui imaginar que ela presumiu que eu estava indo para o jogo de beisebol como um parceiro obediente prestes a ser traído. Em vez de assistir ao jogo do Cabis pessoalmente, optei por sintonizar o rádio durante minha viagem para casa. Pat Hughes e a equipe estavam em ótima forma quando os Cub Bees conquistaram outra vitória. Eu realmente não tinha um plano além de colocar distância entre mim e Vivian. É desanimador quando sua percepção de alguém se desvia bruscamente da realidade. Vivian Langer era caixa no meu banco quando fui sacar meu primeiro salário da empresa nacional de transporte onde eu tinha acabado de ser contratada. Ela estava no banco há apenas algumas semanas, tendo se formado recentemente em finanças. Fiquei na fila, observando a pequena loira de olhos verdes e o que parecia ser um busto generoso sob sua blusa elegante. Ela se envolveu sem esforço em breves conversas com os clientes enquanto lidava eficientemente com suas transações antes que fosse minha vez na janela dela. Você sabe que seu empregador pode configurar depósito direto para seu contra-cheque, então você pode evitar essas filas toda sexta-feira, ela me disse, exibindo um sorriso brilhante. Eu estava ciente desse fato, pois o diretor de folha de pagamento da empresa me informou sobre minha contratação. No entanto, sou alguém que prefere a abordagem tradicional de receber um salário físico.
Durante meus verões trabalhando para meu pai quando criança, transações eletrônicas não eram uma opção, então me acostumei a descontar meus cheques pessoalmente. Eu me senti confortável em continuar com o método da velha escola. Além disso, claro, mas se eu mudasse para pagamentos eletrônicos, não teria desculpa para visitá-la. Vivian, comentei, olhando para sua placa com seu nome ao lado da janela. Ela corou encantadoramente e respondeu com um sorriso radiante. Enquanto ela mordia nervosamente o lábio inferior, percebi que poderia haver interesse mútuo. Nas 2 semanas seguintes, escolhi intencionalmente a fila de Vivian, mesmo que houvesse uma espera mais curta na estação de outro caixa. Apesar do convite do outro caixa, simplesmente sorri e gesticulei em direção a Vivian, que entendeu minha preferência. Embora eu me considere composto e lógico, também sou confiante perto de mulheres. Na semana seguinte, criei coragem para convidar Vivian para um encontro, e ela aceitou. Vivian revelou-se extrovertida e inteligente, vinda de uma família abastada que ainda apoiava alguns aspectos de seu estilo de vida. Conhecer seus pais revelou que seu pai, um advogado proeminente em nossa cidade, tinha um lugar especial em seu coração para sua filha mais nova e única. Ficou evidente que Vivian frequentemente conseguia o que queria graças aos recursos financeiros e à influência de seu pai. Eu estava progredindo em direção a maiores oportunidades na Bishop Enterprises, o que trouxe satisfação tanto para Vivian quanto para seus pais. Conforme nosso relacionamento se desenvolveu, John Langer deixou claro que esperava que eu mantivesse o estilo de vida ao qual sua filha havia se acostumado. Kinsey, trate minha filha bem e cumpra suas responsabilidades para com ela, e sua mãe e eu o receberemos como parte da família. Mas maltrate-a, ou pior, coloque a mão nela, e você terá um inimigo para o resto da vida com muitos aliados, John me informou. Sim, Kinsey é de fato meu nome de batismo, e é por isso que Vivian e quase todos que me conhecem me chamam de Ki. É uma tradição em nossa família. O primogênito de cada família Navarro por 4 gerações se chama Kinsey. Como meu tio ainda está vivo, meus pais na verdade se referem a mim como 4. Os pais de Vivian são a única exceção a essa regra. Todos os outros na família Langer se referem a mim como Ki, exceto John e Bárbara. 20 meses após nosso primeiro encontro, Vivian e eu tivemos um grande casamento que surpreendeu não só a mim, mas também meus pais. A cerimônia foi oficiada por um juiz estadual, e entre nossos convidados estava um senador dos Estados Unidos, a quem Vivian carinhosamente se refere como tio Cher. Antes de nos casarmos, Vivian e eu concordamos em adiar ter filhos até chegarmos aos 30 anos, para que pudéssemos progredir em nossas carreiras e finanças. Seu 30º aniversário ocorreu 2 semanas antes de nossa viagem de fim de semana para Chicago. À meia-noite, eu tinha feito as malas 2 vezes e carregado a maioria dos meus pertences queridos no porta-malas do meu carro. Liguei para meu irmão mais novo, Bill, que concordou em me deixar ficar escondido em sua casa a 1 hora de distância por alguns dias enquanto eu resolvia minha vida. Tanto ele quanto sua esposa prometeram manter meu paradeiro sagrado, mesmo que isso significasse enganar minha esposa. Embora ela provavelmente não tivesse percebido minha partida de Chicago ainda, preocupada como estava com seu amante, eu sabia que ela perceberia na manhã de domingo, nosso retorno programado para casa. O sono me escapou naquela noite enquanto eu ponderava o que tinha levado Vivian a buscar conforto nos braços de outro homem e por que eu tinha tolerado isso. Talvez, eu especulei, meus esforços constantes para satisfazer seus desejos a levaram a me perceber como fraco ou submisso. Ela logo descobriria o quão enganada estava. Na manhã de sábado, cuidei de todas as tarefas financeiras mundanas que alguém poderia considerar clichê, como cancelar nossos cartões de crédito conjuntos e transferir metade dos nossos fundos para uma conta somente em meu nome. Eu não sabia dizer se Vivian voltou ao nosso quarto no sábado apenas para me encontrar ausente, ou se ela ficou fora de sexta-noite até domingo de manhã. No entanto, recebi a primeira mensagem dela no domingo por volta das 9 horas. Onde você está? Precisamos fazer o check-out às 11 horas, ela mandou uma mensagem. Compartilhei a mensagem com meu irmão e rimos enquanto tomávamos nossas margaritas de granizado na varanda dos fundos dele. Ele se levantou para cuidar da salsicha assando na grelha para o nosso brunch. Enquanto isso, minha cunhada maravilhosa estava na cozinha preparando uma salada de batata caseira.
Não há nada como o consolo da família quando a vida bate no ventilador. 30 minutos depois, outra mensagem chegou ecoando o mesmo sentimento, seguida rapidamente por uma enxurrada de mensagens de voz cada vez mais desesperadoras. Sua mensagem das 10 horas serviu como um lembrete claro de que ela não tinha como voltar para casa, mesmo enquanto eu nos levava até lá. A mensagem de voz subsequente pindava raiva e ameaças, seguida por uma de apelos desesperados enquanto ela evidentemente lutava para prolongar sua estadia no hotel, frustrada pelo cancelamento de seus 2 cartões de crédito. Droga, aquelas margaritas com certeza acertaram em cheio. Não há chance de você consertar as coisas com a mulher tola, perguntou minha cunhada Sharon. Vocês dois parecem ter um casamento tão forte, e eu sei que você ainda se importa profundamente com ela. Eu teria feito qualquer coisa por ela, e eu entendo que isso não vai desaparecer da noite para o dia, mas a maneira como ela lidou com essa situação me diz que, na melhor das hipóteses, eu sou o segundo na lista de prioridades dela, logo depois dela. O telefone do meu irmão tocou por volta das 5 horas, enquanto nós 3 ainda estávamos na varanda dos fundos, tendo consumido várias margaritas. Ele me mostrou o identificador de chamadas e ergueu as sobrancelhas, me dando a opção de atender se eu quisesse. Eu murmurei, absolutamente não. Ele passou o telefone para Sharon, que ainda estava relativamente sóbria comparada a Bill e eu. Oi, Vivi, estou atendendo o telefone de Bill porque ele está bêbado demais para atender a si mesmo. Sim, estamos cientes do que aconteceu. Não sabemos seu paradeiro atual. Como você pôde fazer isso com um cara tão bondoso, Vivi? Sharon disse. Eu só consegui imaginar a resposta de Vivian do outro lado da linha. Sharon revirou os olhos algumas vezes e fez uma careta. Ela respondeu com um ru, 2 vezes, e milímetro mais 2 vezes. Por fim, ela desejou sorte a Vivian e encerrou a ligação. Eu te dei um tempo. Você me deve, Sharon retrucou. Você percebeu que teve uma discussão com ela e foi embora sem deixá-la explicar? Você é realmente insensível, sabia? Você não acredita nisso, comecei. Não, que, só estou repassando o que ela disse e o que ela provavelmente está contando para os outros enquanto tenta te encontrar, disse Sharon. Droga, eu murmurei. Alguém me sirva outra margarita. Bill obedeceu, mais uma vez provando por que eu o considerava um ótimo irmão. 8 margaritas profundas. Eu certamente não me qualificaria para ser membro da Mensa tão cedo. Apesar de estar com ressaca na segunda-feira de manhã, cheguei ao trabalho na hora, embora não estivesse vestido adequadamente. Ao entrar no escritório do meu chefe, informei-o imediatamente da minha decisão de pedir demissão ou me transferir para outro escritório imediatamente. Você está se precipitando, não é? Meu chefe retrucou sarcasticamente. Qual é a pressa, quê? Contei tudo a ele, incluindo meu plano meio formado de desaparecer temporariamente. Com sorte, isso me daria algum tempo longe da minha esposa, ou melhor, do meu sogro, que levaria algum tempo para me rastrear se ao menos tentasse. Além de solicitar uma transferência, pedi ao meu chefe para mudar meu nome de funcionário para Oliver, meu nome do meio, e garantir que nenhuma informação sobre mim fosse divulgada, pelo menos dentro dos limites legais. Em menos de 5 minutos, meu chefe havia arranjado meu próximo emprego. O escritório de Santa Fé, no Novo México, tinha uma vaga para mim, e em 30 minutos, Oliver Navarro estava a caminho de um novo começo. Oficialmente, Quincy Navarro não estava mais associado à Indiana, e tecnicamente, eu não era mais empregado pela Bishop Enterprises. Uma semana depois, comecei meu novo papel. A empresa arranjou um apartamento de 1 quarto para minha nova vida de solteiro, junto com um novo telefone e provedor para garantir que chamadas e contas não fossem rastreáveis até minha esposa. Compartilhei meu novo número com apenas um punhado de pessoas de confiança em casa. Entre os excluídos estavam meus pais. De acordo com meu irmão, minha mãe havia expressado sua desaprovação de minhas ações e parecia estar do lado de Vivian. Eu não tinha intenção de lidar com o julgamento dela ou arriscar que ela passasse meu número para Vivi. Meu pai se tornou uma vítima não intencional neste conflito. Eu sabia que se eu compartilhasse meus detalhes de contato com ele, minha mãe acabaria persuadindo-o a revelá-los, criando um problema potencial entre ele e eu. Então,
escolhi não envolvê-lo. No entanto, Bill e Sharon eram confidentes confiáveis, e eu tinha certeza de que minha mãe não obteria meu número deles, apesar de suas tentativas persistentes. Vivian também se esforçou. Bill me informou que levou cerca de uma semana para ela perceber que eu tinha deixado sua cidade. Como podemos nos reconciliar se não podemos nos comunicar, se não podemos nos confrontar? Ela perguntou a Bill. Talvez ele não queira se reconciliar, Vivi. Você realmente o machucou em Chicago, Bill contou sua resposta a ela. Foram apenas 2 noites, Bill. Não significou nada, ela argumentou. Talvez não para você, mas para ele, significou tudo, Bill respondeu. Minha carreira em Santa Fé continuou tranquilamente pelo ano seguinte. Embora eu não estivesse buscando ativamente, minha vida social era inexistente, o que me convinha muito bem. Ocasionalmente, eu pedia para Bill verificar se eu ainda era legalmente casada. Surpreendentemente, Vivi não havia iniciado o processo de divórcio. Não pude deixar de me perguntar o porquê. Às vezes, eu me juntava aos meus colegas para passar a noite depois do trabalho, mas foi só depois de morar em Santa Fé por cerca de 18 meses que fui ao meu primeiro encontro. De acordo com Bob Sager, ela era uma mulher impressionante, com cabelos escuros e olhos cativantes que irradiavam um certo charme. Ela era de ascendência mista, metade pueblo, metade hispânica, e suas pernas fortes e musculosas pareciam incríveis, especialmente quando acabamos na mesma cama. Nós nos encontramos várias vezes, mas percebi que ela estava procurando um relacionamento de longo prazo, e eu não podia oferecer isso a ela. 2 meses depois, no meu pub tranquilo favorito, encontrei Evangeline, apelidada de Angel Bone, enquanto estava sentado no bar. Ela personificava o charme irlandês por excelência com seu cabelo ruivo escuro, sardas e olhos azuis brilhantes. Mais tarde, ficou claro que ela possuía o renomado temperamento irlandês também. Ainda vestido com meu paletó e gravata de um dia agitado no escritório, eu estava sentado tomando uma dose de Jack Daniel's Tennessee Honey quando uma voz feminina declarou: "O do bar é meu, meninas. Vocês todas encontrem o seu", enquanto um grupo de mulheres entrava. Observando suas vestimentas, imaginei que elas tinham acabado de terminar um turno em uma das fábricas locais, todas vestidas com jeans e camisas de trabalho. A que se aproximava de mim tinha a blusa desabotoada até a metade, revelando um decote generoso. Não pude deixar de observá-la enquanto ela andava, com o peito balançando. "O que tem no cardápio hoje à noite, senhor cara de terno chique?" ela perguntou, abrindo um sorriso largo, os olhos dançando. "Tennessee Honey. Isso combina com você?" Eu respondi. Angel e eu passamos a noite conversando, dançando e bebendo. Ela revelou que estava curtindo uma rara noite fora, pois seu filho de 2 anos estava com uma babá. Com uma pitada de constrangimento, ela confidenciou que o pai da criança permanecia desconhecido para ela. Acabei bebendo um pouco demais, me vi sozinha e suspeito fortemente que fui drogada por 2 caras com quem estava saindo na festa. Aquela noite me ensinou algumas lições valiosas, a mais importante sendo que nem eu nem minhas amigas saímos de um bar sozinhas com um homem, a menos que tenhamos chegado com ele. Ou saímos todas juntas ou, no mínimo, saímos em pares, ela explicou. Mas minha filha é uma bênção, ela é a coisa mais preciosa da minha vida. Ela pegou o telefone, digitou algumas vezes e me mostrou uma foto de uma criança adorável. "Você tem filhos?" ela perguntou. "Não acho que a paternidade esteja nos meus planos", respondi, começando a história de como acabei em Santa Fé. "Nossa, isso é duro. Mas você ainda é casado com ela? Você deveria cuidar disso", ela insistiu. Eu sei que deveria, mas na época eu só queria sair logo. Além disso, há a questão de realmente se comunicar com ela. Angel e eu fomos a alguns encontros sozinhos, e então comecei a incluir a filha dela em nossos passeios. Eleanor era inicialmente reservada perto de mim até que eu desci ao nível dela e me envolvi com ela. Eu tinha lido sobre essa abordagem em algum lugar, e quem quer que tenha sugerido isso foi brilhante. Rapidamente me tornei seu adulto favorito, de acordo com Angel. Às vezes, quando Angel e eu estávamos aninhados no sofá, Eleanor pegava minha mão e me levava para o chão, onde ela rastejava para o meu colo como um cachorrinho e adormecia.
Pareceu impressionar Angel, mas devo admitir que eu também gostei. Angel e eu tínhamos um bom relacionamento, mas o tópico de exclusividade nunca surgiu entre nós. Desde o início do nosso relacionamento, ela revelou que ocasionalmente via outra pessoa. Eu não tinha a ilusão de que Angel e eu estávamos nisso por um longo tempo, e como ela era transparente sobre isso, não tive problemas com ela continuar seu outro envolvimento. Como dizem, suposições podem enganar. Eu simplesmente presumi que a outra pessoa, Bob, na vida de Angel era um homem. Nunca nos aprofundamos em discutir Bob, assim como eu presumi que ela não tinha discutido sobre mim com ele. No entanto, por volta de 3 meses em nosso relacionamento, ela casualmente mencionou ir às compras de biquínis com Bob alguns dias antes. Espera, o quê? Eu interrompi. Bob é uma mulher, soletrado Bobby, não Bob como em Robert? Sim, é isso mesmo. Já não mencionei isso antes? Bob é uma mulher lésbica, e eu sou bissexual. Tem certeza de que não discutimos isso? Angel respondeu, evitando o contato visual e mexendo as mãos. Balancei a cabeça silenciosamente, pega de surpresa. Isso é um problema para você, Oliver? Murmurou suavemente. Eu nunca tinha pensado muito nisso antes. Embora eu tenha conhecido indivíduos bissexuais, eu não tinha namorado um conscientemente. Levei um momento para processar antes de perceber que o gênero da pessoa em seu outro relacionamento não fazia diferença em nossa dinâmica. Você acha que eu deveria me preocupar se ela é realmente atraente? Eu perguntei. Eu tendo a achar as mulheres esteticamente mais agradáveis do que os homens, e se ela for excepcionalmente bonita, eu posso me sentir inadequado em comparação. Ela é linda, mas acho que você não precisa se preocupar muito. Vocês dois trazem qualidades diferentes para a mesa, ela me tranquilizou com uma risada. Então ela mencionou casualmente, eu já te contei que sou bissexual? Eu costumo revelar isso logo no começo dos meus encontros para evitar mal-entendidos ou mágoas. Então, isso significa que você ficará curioso sobre o que fazemos quando estamos juntos? Você é tão intrometido assim? Eu provoquei. Não, eu nunca senti necessidade de bisbilhotar sua vida pessoal quando eu pensava que Bob era um homem, e não é diferente agora que eu sei que ela é uma mulher. Nós não somos exclusivos, e sua privacidade é sua, assim como a minha é minha. Então ela é bonita, hein? Fingi seriedade, mas ela viu através da minha fachada. Quem você acha que Eleanor prefere? Perguntei brincando. Você, obviamente, ela respondeu com um sorriso. Com o tempo, me tornei cuidadora reserva de Eleanor, obtendo permissão por escrito para buscá-la quando Angel tinha que trabalhar até tarde. Até instalei uma cadeirinha de carro para criança no meu Mustang, garantindo a segurança dela em nossas viagens. Quando meu telefone tocou alguns meses depois e o identificador de chamadas mostrou o nome de Bob Clarkson, não conectei os pontos imediatamente. Angel não tinha me revelado o sobrenome de Bob, e não parecia haver razão para ela me ligar, exceto uma. Uma sensação desconfortável se agitou em meu estômago enquanto eu atendia. Bob, quase frenético, repassou a trágica notícia de que Angel havia sofrido um acidente de carro fatal a caminho de casa do trabalho. As autoridades contataram Bob após encontrarem o telefone de Angel, onde Bob estava listado várias vezes em seu histórico de chamadas. Correndo para o hospital, Bob descobriu que Angel havia falecido. Em meio à sua tristeza, Bob percebeu que Eleanor precisava ser buscada pela babá, e Angel mencionou que eu estava autorizado a fazer isso. Combinamos de nos encontrar no apartamento de Angel depois que eu fosse buscar Eleanor. Chegando de avião ao apartamento com a criança perplexa, encontrei Bob sentado na cozinha chorando. Ela nos abraçou com força enquanto as lágrimas continuavam a fluir. Permanecemos naquele abraço pelo que pareceu uma eternidade, 2 adultos e uma criança confusa agarrados um ao outro. Eventualmente nos separamos, reconhecendo a necessidade de atender às necessidades da criança e fazer arranjos. Reunindo o que sabíamos sobre a vida de Angel em nossas conversas com ela, percebemos que ela era filha única cujos pais haviam falecido, sem parentes aparentes na foto. Coube a nós cuidar de Eleanor até que pudéssemos determinar a agência estadual apropriada para assumir.
Bob conseguiu encontrar um pouco de atum enlatado e fez sanduíches enquanto eu localizava uma caixa de suco e cheerios para alimentar Eleanore. Em meio a crises de lágrimas por nossa amiga que partiu, Bob e eu lutamos para elaborar um plano para Eleanor. Percebemos que, legalmente, ela estava sob os cuidados do Estado e provavelmente acabaria em um orfanato, uma perspectiva que nenhum de nós poderia suportar. Talvez não tenha sido a decisão mais racional, mas acreditamos que era do melhor interesse de Eleanor ficar com um de nós por enquanto, em vez de ser colocada no sistema de assistência social. Se o Estado não estiver ciente dela, eles não intervirão e a enviarão para um orfanato. Ela pode simplesmente ficar conosco. Eles sempre falam sobre crianças que escapam pelas rachaduras. Eleanor pode escapar e ficar conosco. Comigo, eu ofereci. O que você sabe sobre criar uma criança? Bob questionou prontamente. Para ser honesto, não muito, mas eu já fui criança. Eu respondi. Ótimo. Não é bem essa garantia que eu esperava. Ela comentou. Pela próxima hora, nós circulamos em torno do tópico, tentando elaborar um plano sólido para Eleanor. Eventualmente, nós chegamos à decisão de que eu abriria mão do meu apartamento, me mudaria para a casa de Angel e assumiria o papel principal de cuidadora da criança, complementado pela creche. Bob se ofereceu para dar uma mão com frequência. Nós dois estávamos cientes de que nenhum dos dois tinha experiência pré-parental. Você conhece aquele velho ditado, o mais loiro guiando o cego? Ela brincou, arrancando a primeira risada de mim a noite toda. Na verdade, é o cego guiando o cego, mas sua versão é definitivamente mais engraçada, respondi. A propósito, sou Oliver Navarro. É um prazer conhecê-lo formalmente, Bob, eu disse, estendendo minha mão para um aperto de mão. Ela olhou para minha mão antes de encontrar meu olhar. Em vez de apertar as mãos, ela deu um passo à frente, me envolvendo em um abraço choroso. Deus, vou sentir tanto a falta dela, ela sussurrou. Eu também, foi tudo o que consegui dizer em resposta. Na manhã seguinte, liguei para meu local de trabalho e informei meu chefe que eu precisava de alguns dias pessoais para resolver as coisas com Eleanor. Bob e eu tomamos a decisão de cremar o corpo de Angel. Levou algumas semanas para Eleanor, Bob e eu estabelecermos uma rotina. Bob visitava o apartamento quase todas as noites depois do trabalho, e nós dividíamos as responsabilidades de cozinhar. Ficou evidente porque Angel gostava dela. Ela possuía inteligência, humor e um toque de atrevimento, que lembrava Angel. Além disso, ela era alta, loira, de olhos azuis e curvilínea. Eu apreciava sua companhia e sentia sua ausência nas raras noites em que ela não nos visitava. Muitas noites, Bob e eu discutíamos nossas emoções em relação a Angel. Depois de 3 meses, um Bob um tanto apreensivo se aproximou de mim uma noite depois de colocar Eleanor na cama. Sentei-me em uma ponta do sofá na sala de estar, e Bob sentou-se ao meu lado, cruzando as pernas confortavelmente, um feito que a maioria das mulheres consegue realizar sem esforço, mas a maioria dos homens tem dificuldade. Sim, eu instiguei, estendendo a palavra em antecipação. Oliver, o que você acha de a gente ficar num apartamento maior e eu morar com vocês dois em tempo integral? Ela propôs. Seria mais econômico para nós dois, e poderíamos cuidar melhor de Eleanor juntos. Eu me importo profundamente com a criança, e acho que quero ser como a mãe dela, de certa forma. E você poderia ser como o pai dela. Eu sei que você se importa com ela também. Não precisamos ser casados para criar uma criança. Na verdade, com nós dois em casa, poderíamos manter nossas próprias vidas sociais. E como somos amigos, não parceiros românticos, isso deve reduzir a probabilidade de nos separarmos como. Tudo bem, você não precisa dizer isso. Como minha esposa e eu. Bob era inegavelmente lindo, mas sabendo que ela estava interessada em mulheres, nunca pensei em fazer um movimento. Isso seria incrivelmente desrespeitoso. No entanto, eu tinha desenvolvido fortes sentimentos por ela. Nós dois compartilhávamos um profundo amor por Eleanor. O plano parecia lógico para mim. Unidos por nossa devoção a Eleanor, e talvez porque não houvesse tensão romântica ou de hora de dormir entre nós, Bob e eu nos tornamos amigos próximos.
Nosso trio formou uma família unida, especialmente quando Eleanor começou a nos chamar de mamãe e papai, um hábito que ela pegou de outras crianças na creche. É impressionante como duas palavras simples podem nos afetar profundamente, adultos. A primeira vez que Eleanor me chamou de papai, meu coração se encheu de alegria. Quando ela chamou Bob de mamãe, Bob pareceu sobrecarregado. Depois de amarrar os sapatos de Eleanor, Eleanor disse, "Obrigada, mamãe", e Bob chorou antes de correr para o banheiro. Poucos minutos depois, Bob surgiu com lágrimas ainda nos olhos, mas um sorriso no rosto. "Isso me pegou também, mamãe", confessei. Ela me deu um soco brincalhão no braço, e eu sorri e assenti. Com exceção de Bob e eu nunca nos envolvermos na típica feição de marido e mulher, senti que nos integramos suavemente com os pais dos colegas de escola e conhecidos de Eleanor em reuniões sociais nos anos seguintes. Quando perguntados, fomos honestos sobre não sermos casados e evitamos discussões sobre parto. Fiquei completamente surpreso quando Vivian, sim, aquela Vivian, apareceu na nossa porta numa manhã de sábado, 4 anos depois que a deixei. Oliver, alguém está aqui para você." Bob chamou da sala de estar enquanto eu estava sentado na mesa da cozinha brincando de blocos com Eleanor. Eleanor seguiu atrás de mim até a sala de estar, e eu não conseguia dizer quem estava mais atônito, eu ou Vivian. Ela é sua, minha esposa perguntou, seu olhar fixo em Eleanor como se tivesse visto um fantasma. Eu tive que fechar minha boca escancarada para responder. "Bem, ela é nossa, na verdade", respondi, gesticulando entre Bob e eu. "Sua? Ela não pode ser sua. Ainda somos casados." Era evidente que Vivian estava lutando, à beira de desabar no chão. Fiz sinal para que ela se sentasse em nosso sofá, e ela obedeceu sem hesitar. "Relaxa. Vivi, Bob e eu podemos não ser casados, mas Eleanor ainda é nossa filha", eu a tranquilizei. "Ah, bem, isso é um pouco reconfortante. Podemos lidar com isso", Vivian murmurou. "O que você quer dizer, Vivian? Por que você voltou depois de todo esse tempo? Não estamos divorciados agora?" Eu questionei rapidamente. Para minha surpresa, descobri que ainda era legalmente casado com Vivian. Ela não havia iniciado o processo de divórcio, assumindo que eu voltaria para ela dentro do primeiro ano. Então ela e o pai passaram quase 2 anos me procurando, antes que ela reunisse coragem para se aproximar de mim para uma reconciliação. Reconciliação? Sério, por que agora? Eu retruquei rapidamente. 4 anos não foram suficientes para eu me recuperar de você ter arrancado meu coração e se comportado como a bruxa má do oeste. Francamente, uma vida inteira não seria suficiente. Você sabe que eu te amo, sempre amei e sempre amarei, Vivian expressou. Eu cometi um erro terrível, mas ainda assim foi um erro. Sinto muito pelo que fiz, e sinto muito por tentar tirar vantagem da sua gentileza. Pensei que se eu te chocasse o suficiente você ficaria sobrecarregada e não teria escolha a não ser voltar para mim. Também não acreditei que você me deixaria só por um pouco de intimidade de fim de semana. Era só intimidade, não amor. A perspectiva de ter filhos e passar a vida juntos não era o suficiente para superar um fim de semana de prazer? Você me conhecia melhor do que ninguém, respondi. Você conhecia minhas opiniões sobre lealdade. Você os desconsiderou descaradamente. Não vou tolerar esse nível de desrespeito de ninguém, nem mesmo da minha amada esposa. Ela olhou ao redor da sala, parando momentaneamente em Bob e Eleanor. Você parece ter se recuperado muito bem, ela comentou, quase como se não tivesse perdido o ritmo. A propósito, seu chefe horrível lá em casa realmente cobriu você. Ele continuou insistindo com os investigadores do papai que Quincy Navarro não trabalhava mais lá, embora você tivesse acabado de mudar de escritório e começado a usar seu nome do meio. Papai finalmente obteve uma ordem judicial para acessar os registros de emprego de Bishop, e foi quando ele se lembrou do seu nome do meio como Oliver. Depois disso, eu só precisava de coragem para me aproximar de você. Tudo bem, você se aproximou de mim, eu respondi. Mesmo se eu fosse o maior idiota da história, tenho uma família agora que não trocaria por nada. Tenho uma mulher maravilhosa a quem adoro e confio completamente de coração.
Nós nos respeitamos profundamente. Temos uma linda filha que estimaremos muito depois que ela se tornar uma linda mulher. Somos uma equipe. Eu amo fazer parte de uma equipe. Lembre-se, eu disse uma vez que não há eu em equipe, não há eu em nós. Minha voz havia se elevado consideravelmente, quase um grito. Pela primeira vez, Vivian pareceu genuinamente arrependida. Olhando brevemente para Bob e Eleanor, caminhei até meus entes queridos, e nos abraçamos fortemente. Sussurrei para minha garotinha, tudo ficará bem, querida. Eu entendo agora, que, Vivian disse suavemente enquanto olhava para nós. Vou pedir o divórcio por abandono assim que voltar para casa. Não preciso de nada de você financeiramente. Mas seria pedir muito seu perdão por ser tão egoísta? Farei o meu melhor, Vivi, mas é tudo o que posso prometer. Talvez com o tempo. Eu me afastei. Vivian se levantou do sofá, me ofereceu um meio sorriso e saiu do apartamento, e, esperançosamente, da minha vida, para sempre. Bob mandou Eleanor subir para brincar e então me guiou até o sofá, onde ela se sentou ao meu lado com nossos joelhos se tocando, espelhando o olhar que Eleanor havia dado momentos antes. Você quis dizer o que disse à sua esposa alguns minutos atrás? Sobre nós estarmos em... Nós? Ela perguntou. Absolutamente, eu respondi. Eu entendo que não temos sentimentos românticos um pelo outro, mas eu te amo. Eu confio em você completamente, respeito você, e acredito que você me respeita também. E eu sei que você se importa com nós dois, como uma unidade. Você entende? Eu entendo, ela disse simplesmente, sorrindo brilhantemente. Apesar de finalmente ter me divorciado, não me senti compelido a mergulhar de cabeça no namoro. Não era eu antes do casamento, e com uma família agora era ainda menos prioridade. Embora eu ainda me divertisse um pouco ocasionalmente, encontrar a próxima senhora Navarro não era meu foco. Bob namorava com mais frequência e tinha uma vida social mais agitada. Mantivemos uma comunicação constante sobre nossas vidas amorosas, sempre priorizando nossa filha. Também tínhamos uma regra contra trazer acompanhantes para casa, exceto para refeições. Quando Eleanor tinha cerca de 11 anos, Bob e eu decidimos que era hora de contar a ela a verdade sobre nossa família. Na noite em que planejamos fazer isso, nós dois estávamos nervosos. Estávamos discutindo isso por quase um ano. Naquela noite, nós três choramos muito. Compartilhamos fotos da mãe biológica de Eleanor e explicamos sua conexão com Bob e comigo. Também tivemos que discutir a bissexualidade de Angel e o lesbianismo de Bob. E, claro, tivemos que explicar nossa decisão de não entregar Eleanor ao Estado, mas criá-la nós mesmos. Então não estamos ligados por sangue, estamos ligados por amor, Bob concluiu. Eu podia dizer que Eleanor ficou confusa e ansiosa por dias enquanto processava o que Bob e eu tínhamos dito a ela. Ela era uma criança inteligente e madura, e depois de alguns dias, pareceu que fez sentido para ela. Vocês poderiam ter deixado o serviço social me levar. Não teria sido mais fácil para vocês dois? Ela perguntou durante o jantar. Fazer a coisa certa nem sempre é fácil, respondi. Nunca me arrependi da minha decisão, exceto talvez quando você vomitou o bolo de aniversário no meu terno novo quando tinha 6 anos. E tenho certeza de que mamãe também não se arrependeu. Bob, com lágrimas nos olhos, assentiu enquanto limpava o nariz com um lenço. Além dos nossos próprios amigos, Bob e eu tínhamos construído amizades como um casal, e ocasionalmente saíamos com alguns desses amigos. Bob amava dançar, então nos entregávamos a isso ocasionalmente. Ela dançava melhor do que eu, mas eu me esforçava para acompanhar. Nossos amigos, a maioria dos quais sabia que não éramos um casal, frequentemente comentavam sobre como parecíamos bem juntos. Bob ocasionalmente dançava com outros amigos quando saíamos, mas ela sempre evitava aceitar convites de homens desconhecidos, por razões óbvias. Apesar de sua atratividade, ela nunca deixou de receber atenção de nenhum dos sexos. Enquanto a maioria dos homens respeitava suas recusas gentis, nem todos o faziam. Ao retornar à nossa mesa depois de dançar com nosso amigo John, um homem aproximadamente 10 anos mais novo que ela, discordou de sua rejeição.
Vamos, querida, eu sou melhor do que o cara com quem você estava dançando ou com quem você está sentada. Me dê uma chance, ele exigiu, agarrando o pulso dela e tentando puxá-la de volta para a pista de dança. Embora eu seja bem magro com 1,88 metros e 82 quilogramas, eu ainda estava em boa forma aos 41. E, independentemente disso, eu não podia ficar parado enquanto alguém maltratava um amigo. Agarrei firmemente o braço que segurava o pulso de Bob e torci. O jovem gritou de dor e soltou o pulso de Bob. Um erro grave. Livre de seu aperto, Bob rapidamente se virou para ele e deu um golpe de joelho bem colocado. Eu mencionei que ela jogava futebol universitário? O jovem caiu no chão, seu rosto encontrando a mesa no caminho. Quando o gerente do bar e o segurança chegaram à nossa mesa, encontraram um jovem encolhido no líquido. A polícia foi chamada e, após fornecermos nossas declarações, nos garantiram que nem Bob nem eu enfrentaríamos nenhuma acusação. Sou grato pela assistência, mas as filhas de Al Clarkson já eram proficientes em autodefesa quando começamos a namorar. Não importa com quem estivéssemos namorando na época, aquele jovem cometeu um erro sério esta noite, observou Bob. Admiro a abordagem do seu pai. Vamos pedir para ele ensinar Eleanor na próxima vez que ele e sua mãe nos visitarem, sugeri. Tendo nos mudado para uma casa de 5 quartos alguns anos antes e feito algumas reformas, tínhamos essencialmente o equivalente a 2 quartos principais com suítes. Além disso, tínhamos uma sala de estar espaçosa com uma área de lanches embutida, tornando nossa casa um ponto de encontro popular para Eleanor e seus amigos. Bob e eu naturalmente assumimos o papel de pais substitutos para vários adolescentes, e sinceramente, nós dois gostamos muito disso. Fiquei sabendo que Bob estava saindo com a mesma mulher por aproximadamente 2 meses quando ela estendeu um convite para que ela se juntasse a Eleanor e eu para o jantar de sábado. Deduzi que essa mulher deve ter um lugar especial no coração de Bob quando ela firmemente me expulsou da cozinha e preparou o que eu considerava ser seu melhor prato, vitela parmegiana com espaguete. Stephanie Elise parecia impressionantemente impressionante à primeira vista. Se Bob foi avaliado de 8 a 9, Stephanie facilmente marcou um sólido 9 a 9,5. Com seus grandes olhos castanhos, pele de porcelana impecável, cabelo castanho escuro cacheado na altura dos ombros e uma figura que lembrava uma modelo de maiô da Sports Illustrated. Pai, sério, você deveria deixar a mamãe ser a casamenteira para você. Ela tem talento para isso, Eleanor sussurrou para mim logo depois que Stephanie chegou. Você pode estar no caminho certo, querida, eu respondi. Stephanie não só impressionou com sua aparência, mas também com sua personalidade. Eu a achei simpática, Eleanor rapidamente se afeiçoou a ela, e Bob. Bem, Bob estava perdidamente apaixonado. Aquecia meu coração testemunhar a alegria nos olhos de Bob sempre que Stephanie entrava na sala. Isso despertou uma ponta de inveja em mim, me lembrando de dias há muito passados, enterrados profundamente em minha memória. Embora Stephanie tenha levado algum tempo para se ajustar à nossa dinâmica familiar e ao vínculo excepcionalmente próximo entre Bob e eu, ela finalmente se acomodou. Bob e eu compartilhamos um relacionamento único como co-pais de uma criança que criamos desde que ela tinha 2 anos, e nossas conexões ultrapassavam as de meros melhores amigos. Nós confidenciamos um ao outro sobre tudo, do trivial ao profundo. Fiquei surpreso quando Stephanie me ligou algumas semanas depois de suas visitas regulares para perguntar se poderíamos nos encontrar para almoçar, e pediu que eu mantivesse isso em segredo de Bob. Eu concordei relutantemente. 2 dias depois, eu estava sentado em um restaurante quando Stephanie entrou, me viu e foi até minha mesa. Quando ela se sentou, notei a inveja nos rostos de vários homens, e não pude deixar de rir baixinho. Muitas vezes, as fantasias superam a realidade. Depois de trocar gentilezas e fazer nossos pedidos, Stephanie não perdeu tempo se aprofundando no tópico principal. Ela expressou sua incerteza sobre o relacionamento de Bob comigo e sua relutância em se envolver com uma mulher que talvez já estivesse em um relacionamento sério. Minha resposta provocou um olhar preocupado de Stephanie. Uau! Se ao menos fosse esse o caso. Mulheres tão bonitas quanto Bob não costumam namorar caras como eu, mesmo que ela não fosse lésbica. Vou levar isso como um tipo de elogio, comentei. Mas você está certo.
Nós compartilhamos um relacionamento amoroso, um que requer alguma explicação, e eu expliquei pela próxima hora. Nós dois acabamos trabalhando até tarde, mas antes de nos separarmos, Stephanie tinha adquirido uma compreensão muito mais clara da nossa dinâmica familiar e uma nova apreciação pelo uísque de centeio. Tudo bem, conte comigo, ela declarou. Eu ficaria honrada em fazer parte desta família. 6 meses depois, Bob e Stephanie se casaram. Como o pai de Bob havia falecido anos antes, tive o privilégio de levá-la ao altar. Eleanor, de 15 anos, foi uma de suas damas de honra. Eleanor tinha uma semelhança impressionante com sua falecida mãe biológica, com seus cabelos ruivos e olhos azuis. Não pude deixar de me sentir apreensivo sobre ser o pai de uma adolescente no ensino médio, relembrando minhas próprias experiências como um garoto adolescente. De acordo com Bob e Stephanie, eu não naveguei bem nisso. Uma vez que Bob se opôs veementemente à ideia de ameaçar estudantes do ensino médio com danos físicos por beijarem sua filha, Bob protestou, relembrando um incidente em particular quando Eleanor saiu para um encontro. Você viu como ela ficou envergonhada? Você a humilhou completamente. Eu concordo. Você não vai mais encontrar os encontros dela, Stephanie entrou na conversa. Tenho certeza de que uma de nós pode transmitir seus bons desejos a elas efetivamente no futuro. Sim, as mulheres insistiram em um pedido de desculpas meu. Se eu fosse namorar mulheres, você reagiria da mesma forma, pai? Eleanor perguntou. Provavelmente não, mas aí você teria que lidar com a mamãe e a Stephanie. Isso não seria mais fácil para o seu encontro, eu comentei. Eleanor parou pensativamente por um momento, seu rosto revelando várias emoções. Uau! Por mais que eu odeie admitir, isso pode ser ainda pior, ela admitiu. Eu ri, me sentindo aliviada enquanto ela se afastava. Existe alguma palavra mais temida por um homem do que precisamos conversar? A resposta é um sonoro não. No entanto, dada a dinâmica da minha família, fiquei mais confusa do que ansiosa quando Bob proferiu essas palavras em uma sexta-feira à noite, enquanto Eleanor estava com amigos. Ela me levou para nossa sala de estar formal, um espaço tipicamente reservado para convidados. Uma Stephanie visivelmente nervosa já estava lá, e ela me entregou um copo de shot cheio do que parecia ser Angels Envy quando entrei e me acomodei na poltrona que ela indicou. Bob sentou-se ao lado de Stephanie no sofá, ambos segurando taças de vinho branco. Fiquei completamente confusa. Vocês me entenderam, meninas. Peço sinceras desculpas por qualquer erro e prometo não repeti-lo. Nunca, eu disse sinceramente. As duas mulheres trocaram olhares confusos até Bob entender a situação. Relaxa, Oliver, não é o que você pensa que é. Mas vamos guardar esse pedido de desculpas para o caso de outro descuido, ok? Bob riu. Eu preciso de um favor, ela continuou hesitante. Ela olhou para mim, então engoliu em seco nervosamente, tentando falar, mas sem sucesso. Stephanie finalmente interveio. É possível? Podemos pegar emprestado um pouco da nossa coisa branca, Oliver, desabafou Stephanie. Houve um silêncio constrangedor na sala enquanto trocávamos olhares. Com licença? Eu tropecei. Oh, merda, por que é tão difícil? Murmurou Bob. Oliver, Stephanie e eu queremos ter um bebê, e estamos imaginando se você estaria disposto a fornecer o material para isso. Você concordaria em fazer isso por nós? Levei alguns momentos para compreender completamente o que tinha acabado de acontecer. Então, um largo sorriso se abriu no meu rosto, evoluindo para um dos maiores sorrisos que já usei. Ah, sim, eu exclamei, acendendo um alvoroço alegre na sala enquanto as duas mulheres pulavam para cima e para baixo ao meu lado como hiperativas alunas do 5º ano. Como vocês duas me escolheram? Por que eu? Eu perguntei. Assim que a excitação passou e voltamos para nossos assentos, eles trocaram olhares, ambos exibindo sorrisos largos. Escolher você foi moleza comparado a te convidar, Stephanie comentou. Eu sei que pode ser difícil de acreditar, mas nós te escolhemos por sua inteligência, charme, respeito, boa aparência e boa forma, Bob continuou. Você é um pai maravilhoso e um bom homem.
Achamos que seria incrível se nosso filho pudesse herdar algumas dessas qualidades admiráveis. Oh, droga, só derramei lágrimas algumas vezes desde que me tornei adulto. Aquele dia foi um deles. Eu chorei como um recém-nascido. Sabe, se vocês quiserem, eu poderia vender minha metade da casa para vocês poderem. Não, 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 Bob interrompeu. Não queremos que você vá embora. Queremos você aqui. Estávamos meio que esperando que você nos ajudasse a criar nosso bebê como você e eu criamos Eleanor. Acho que fizemos um bom trabalho nisso. Você não acha? Devo confessar que me orgulhava da criação da nossa filha e, honestamente, gostei muito da experiência. Embora eu estivesse um pouco apreensivo sobre os pensamentos de Stephanie, parecia que ela já os havia antecipado. Stephanie mencionou que pesquisas sugerem que as crianças prosperam com a presença de uma mãe e de um pai na casa. Imaginem só o potencial dessa criança com duas mães, um pai e uma irmã, tudo antes de Eleanor ir para a faculdade, Stephanie comentou. Em meio a lágrimas e fungadas, consegui expressar minha gratidão. Eu amo vocês todos tanto, vocês sabem, eu disse, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Naquela noite, no jantar, revelamos nossos planos para Eleanor. Ela pulou da cadeira, abraçando Bob e Stephanie. Uau, vou ser uma irmã mais velha. Quão incrível é isso? Ela exclamou com alegria. 2 meses depois, Bob, Eleanor e eu aguardávamos ansiosamente a saída de Stephanie de seus quartos em suíte para confirmar sua gravidez. Quando ela apareceu com lágrimas de alegria, compartilhamos um abraço em grupo sincero. Em um nível profundamente pessoal, minha mente estava sobrecarregada de emoções. Há pouco mais de 13 anos, eu achava que nunca tinha experimentado a paternidade. Agora, eu estava a apenas alguns meses de dar as boas-vindas a um segundo filho. De fato, a família vem em diversas formas e tamanhos. Sempre admirei o intelecto de Eleanor e sua crescente maturidade ao longo do tempo. Ela parecia lidar com a dinâmica única da nossa família com graça, mesmo quando enfrentava provocações ocasionais de colegas. Apesar de potenciais desafios como Bob ser lésbica, Bob e eu não sermos casados, e cada um de nós ter sobrenomes diferentes, Eleanor raramente reclamava sobre quaisquer dificuldades que enfrentasse. À medida que nossa família se expandia para incluir mais indivíduos e sobrenomes, optamos por manter o sobrenome original de Eleanor, pois já estava em sua certidão de nascimento. Apesar de qualquer escrutínio externo, Eleanor continuou popular entre seus colegas de classe, frequentemente os trazendo para nossa casa para reuniões, fossem eles do time de futebol ou da banda. Enquanto as crianças tendiam a ser mais receptivas, alguns adultos não eram tão compreensivos. Ocasionalmente, ouvíamos fofocas de outros adultos, mas geralmente elas se acalmavam na nossa presença. Talvez fosse porque poucos queriam me confrontar, e menos ainda ousavam desafiar Bob, conhecida por sua sagacidade afiada ao defender nossa família. Eleanor acabou como a segunda aluna mais bem colocada da turma e teve que fazer um discurso na formatura. Apesar do meu talento para as palavras, quando me ofereci para ajudá-la, ela insistiu que eu já tinha contribuído o suficiente e não precisava de ajuda adicional. Curiosamente, ela nunca ensaiou o discurso na minha presença, nem na frente de Bob e Stephanie. Parecia que eu teria que esperar junto com todos os outros para ouvir. No dia da formatura, quando Bob, Stephanie e eu entramos no ginásio com Roman Alexander Ellis, que tinha quase 1 ano de idade, fomos frequentemente parados por mulheres admirando o bebê, causando atrasos. O discurso de Eleanor foi programado como o segundo discurso da cerimônia, e eu não pude deixar de sorrir quando vi o título, There's no Intim, impresso no programa. A essência do discurso dela girou em torno da ideia de que o esforço coletivo pode superar fraquezas individuais, enfatizando a importância da unidade e da cooperação. Ela usou as diferenças da nossa família como uma ilustração de como 4, agora 5, indivíduos podem funcionar como uma unidade bem-sucedida. Tenho certeza de que fiquei um pouco mais ereta naquela tarde. As palavras de Eleanor levaram muitos às lágrimas. A família inteira embarcou em uma viagem para Arizona State University para deixar Eleanor em seu primeiro ano. Partimos de Santa Fé 5 dias antes do previsto, participando de várias atividades turísticas antes de nos separarmos dela.
Enquanto nos preparávamos para sair, formamos uma fila para dar os abraços finais. Eu me vi no fim da fila e, ao refletir mais tarde, percebi que a ordem não era arbitrária. Pai, prometa que você fará mais esforço para encontrar um bom parceiro, ela sussurrou para mim enquanto os outros voltavam para o carro. Eu sei que não era uma prioridade para você enquanto eu estava em casa, mas agora que eu fui embora, mamãe tem uma boa parceira. Você merece uma também. Eu farei o meu melhor, mas não posso garantir, eu respondi no mesmo tom abafado. Bons parceiros como Stephanie não são fáceis de encontrar, sabia? Parecia natural que Roman começasse a me chamar de papai quando ele começou a falar, e meu coração inchou a cada vez. O que me pegou desprevenida foi o uso que ele fez de mamãe para Bob e Stephanie. No entanto, elas sempre sabiam a qual ele se referia. Eu não conseguia discernir nenhuma diferença em sua pronúncia, mas de alguma forma as duas mulheres se entendiam perfeitamente. 2 anos depois que Eleanor se formou na Arizona State University, ela me concedeu a imensa honra de levá-la até o altar para seu casamento. Essa foi praticamente minha única responsabilidade pelo evento, já que minha filha Bob e Stephanie lidaram com todas as tarefas principais com sorrisos e risadas. Meu papel envolvia principalmente contribuir financeiramente e manter Roman, de 7 anos, ocupado. Embora Jack Lasseter parecesse ser um bom rapaz, não pude deixar de alertá-lo assertivamente para nunca machucar minha filha. Eu lhe assegurei que não interviria no casamento deles a menos que Eleanor fosse maltratada. Quando ele respondeu com compreensão, embora com a voz tensa, provavelmente devido ao estrangulamento com um braço que eu estava segurando na época, não hesitei. Pode me chamar de superprotetor, mas como pai, me senti compelido a enfatizar o peso de suas ações. Apesar de estar na casa dos 50 e poucos anos, mantive uma boa forma física, indo à academia 3 dias por semana. O casamento ocorreu perfeitamente e fiz questão de aproveitar cada momento do dia especial da minha filha. Me misturei com os convidados em todas as mesas, me deliciei com comidas e bebidas deliciosas e dancei com várias mulheres. Eu estava conversando com um grupo de amigos quando uma mulher animada se aproximou de mim. Ela tinha cabelos prateados na altura dos ombros com mechas roxas, e sem hesitar, ela agarrou minha mão direita e me levou em direção à pista de dança. Você tem uma altura exigida para seu parceiro de dança, garanhão? Ela brincou enquanto me arrastava para a pista em meio às risadas de nossos companheiros próximos. Caso você esteja curioso, eu sou a tia Deb. Ela se apresentou enquanto encontrávamos nosso lugar na pista de dança. Eu sou a melhor amiga da mãe do Jack. Eu costumava trocar as fraldas do seu novo genro ocasionalmente antigamente. Meu sobrinho falou muito bem de você, e ele me alertou sobre seu matador estrangulamento, ela acrescentou com um sorriso. Ela mostrou dentes impecáveis e olhos azuis vivos quando começamos a dançar. Eu discretamente avaliei sua figura, notando sua aparência de ginasta. Enquanto a música tocava, descobri que ela se movia com graça durante as melodias animadas. Quando uma música mais lenta começou, ela diminuiu a distância entre nós quase imediatamente. Está claro que você vai à academia regularmente, Dave comentou. Entramos no bar de mãos dadas para pegar uma bebida depois. Eu tinha a sensação de que ela estava reivindicando sua reivindicação, embora eu não me importasse. No entanto, se ela estivesse, ela teria que passar por Bob e Stephanie, o equivalente americano da Inquisição Espanhola, primeiro. Eu a acompanhei até nossa mesa e a apresentei, satisfeita que meus 2 amigos mais próximos lhe deram um breve período de carência antes de começarem o interrogatório. Vou pegar outra bebida para você, eu disse com um sorriso enquanto me levantava. No bar, a mãe de Jack se aproximou de mim, sorrindo enquanto olhava para Deb, sentada com Bob e Stephanie. Ela é uma personagem e tanto, mas ouvi dizer que vocês 3 são ferozmente protetores um do outro. Vamos ver como ela lida com o escrutínio, Marcia Lasseter comentou. Espere alguns minutos antes de retornar. E foi exatamente isso que eu fiz. Marcia me contou um pouco sobre a história de Deb. Ela era um ano mais nova que eu, tinha 55 anos e estava casada há 15 anos antes de pegar o marido traindo, cerca de uma década atrás. Ela deu um chute rápido onde dói e então o chutou para fora, Marcia contou. Voltei para a mesa 5 minutos depois e encontrei as 3 mulheres em ataques de riso. No entanto,
por algum motivo, não me senti nem de longe tão à vontade quanto quando saí. Kayla Lassiter, de 2 anos, correu pela nossa casa espaçosa ao lado dos nossos 2 labradores, sua risada ecoando pelos cômodos, enquanto seus pais relaxavam com chá gelado na mesa da cozinha, acompanhados por 4 dos seus 6 avós. Jack e Eleanor, que moravam a apenas 45 minutos de distância, nos visitavam com frequência para passar um tempo com nosso primeiro neto. Os pais de Jack, Marcia e Tom, confessaram sentir um pouco de inveja das nossas visitas frequentes com Kayla. Então, estendemos um convite para que eles passassem a semana de Natal conosco, garantindo que todos os 6 avós e o tio Roman pudessem celebrar o feriado juntos. Marcia aceitou ansiosamente, também saboreando a oportunidade de se reunir com sua melhor amiga, Deb, que ela não via desde que Dade e eu nos casamos e nos mudamos para Santa Fé. Tom precisava de um pouco mais de convencimento. Em particular, ele confessou seu desconforto perto de Bob e Stephanie, nunca tendo interagido de perto com lésbicas antes. Eles são como qualquer outro casal, Tom, eu o tranquilizei. Tudo o que você precisa saber é que eu confio neles implicitamente, assim como confio em você e Marcia. Bem, devo dizer que ambas são bem atraentes, ele admitiu. Eu tinha essa ideia de que lésbicas eram, bem, não como elas. Eu ri da observação dele, assegurando-lhe, acredite em mim, elas quebram o estereótipo. Não pense demais, Tom. Elas são apenas mulheres. Elas provavelmente têm mais sapatos do que nós 2 juntos. Deb era tudo o que eu poderia desejar em uma esposa, mesmo que eu não percebesse que precisava de alguém tão enérgico e dinâmico quanto ela. Enquanto eu me considerava tranquilo, Deb estava sempre em movimento, sua energia contagiante. Durante a primeira primavera que ela passou morando conosco, eu tive que preparar um jardim para ela. Leia-me. Então, procedi a plantar vários vegetais de salada enquanto ela supervisionava. Brinquei com ela sobre ser parte gato, já que os gatos são conhecidos como os melhores supervisores da natureza. Bob e Stephanie se afeiçoaram a ela, emocionalmente quase tão rápido quanto eu. Literalmente. No entanto, isso não os impediu de avisá-la antes do nosso casamento de que eles me protegeriam ferozmente se ela me causasse qualquer dor. Ela pareceu bastante abalada quando me confidenciou no dia seguinte ao aviso deles. Tenho certeza de que eles não estavam brincando, querida, comentei solenemente. Nós sempre damos cobertura um ao outro. Eu sei que eles não estavam brincando. Eu não pretendo te machucar nunca, mas se eu fizer, eu não vou ficar por aqui. Eu vou desaparecer num piscar de olhos. Isso se chama autopreservação, ela afirmou. Deb convenceu Marcia e Tom de que Santa Fé seria um lugar ideal para se aposentar, e foi exatamente isso que eles fizeram 8 anos depois. Eles se aposentaram um pouco antes do planejado quando a casa ao lado da nossa ficou disponível para venda. Tom ficou completamente entusiasmado quando descobriu que Bob também era fã da Premier League. Bob torcia para o Arsenal, enquanto a lealdade de Tom era para o Crystal Palace. Era como estar em um pub inglês durante uma partida, embora as coisas esquentassem um pouco quando seus times se enfrentavam. Vai se fuder, vadia, e come merda, velho. Não eram trocas incomuns quando todos nós nos reuníamos para assistir ao Arsenal e ao Crystal Palace competirem. Aprendemos que os fãs de futebol para os americanos, são muito mais apaixonados do que os fãs de beisebol, como Deb, Stephanie, Marcia e eu logo descobrimos. Jack e Eleanor se abstiveram de levar seus 3 netos quando o Arsenal e o Crystal Palace jogaram. Era uma noite de verão deliciosa em Santa Fé, e eu estava sentado no balanço da minha varanda no deck atrás da minha casa, apreciando uma dose de Jameson Black Barrel Irish Whiskey, refletindo sobre minha boa sorte. Minha neta mais velha saiu pela porta dos fundos e se juntou a mim, apoiando seu corpo esguio contra o meu. Mais uma vez, não pude deixar de notar sua semelhança impressionante com sua falecida avó, com seu cabelo ruivo escuro e olhos azuis brilhantes. O que está pensando, Grando? Ela perguntou, usando seu apelido especial para mim. Eu estava apenas pensando sobre minha vida, sobre o quão sortudo eu tenho sido, eu respondi. Como assim? Ela perguntou curiosamente. Tomei um gole de uísque, pensando em como explicar para uma criança de 9 anos. Bem, querida,
Você sabe quando algo ruim acontece, mas depois tudo acaba bem de qualquer maneira? É mais ou menos assim que tem sido para mim. Ela se mexeu ao meu lado, seus olhos refletindo pensamentos profundos. Então seu rosto se iluminou com compreensão. Sim, como quando eu ralei meu joelho outro dia e a vovó Deb me deu sorvete, ela exclamou. Sorri para Kayla, e ela sorriu de volta, satisfeita por ter entendido o conceito. Exatamente assim, querida, exatamente assim. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!